Fala galera, aqui é o Henrique de novo, estamos aqui da Curto Labs para falar dessas três impressoras aqui fechadas, N-Cube de Cobra S1, Creality K1 e Bambu X1. Vamos falar das características delas de construção e design, velocidade, recursos, para vocês não caírem em cilada. Estamos aqui com o Pedro, nosso mestre das impressões 3D, e ele vai nos guiar aqui para desmembrar essas impressoras aqui com todas as suas características técnicas. Então, o intuito da gente comparar essas três máquinas é, apesar de serem lançadas em datas diferentes, elas são concorrentes entre si e estão na mesma categoria, né? Visam o mesmo público. Apresentando um pouco de contexto, a primeira geração de máquinas Core XY, ela, apesar de Core XY sempre ser uma referência de velocidade, a primeira geração de máquinas ela causava um pouco de pavor nos entusiastas que adquiriram elas por causa do recém-lançado sistema, né? E com a chegada desse perfil de máquina, tanto da Creality quanto da X1 Carbon, redefiniu o que é uma máquina de alta velocidade e o que é uma máquina Core XY, né? Tanto a Creality quanto a X1 Carbon elas são contemporâneas, certo? Só que é evidente que a K1 da Creality foi um lançamento mais apressado justamente para concorrer com a X1. Apesar delas compartilharem o mesmo sistema de movimentação, é perceptível que o da X1 Carbon ele é um pouco mais refinado. Apesar que esse nome Carbon, no final da terminologia da X1, ele é referente aos eixos lineares da máquina, do eixo X, serem feitos com fibra de carbono. Porém, com o passar dos anos e a chegada de novas máquinas, como é o exemplo da Cobra S1, notou-se que esse adicional de ter os eixos lineares em fibra de carbono é mais um opcional estético, um marketing, do que realmente um recurso que vai fazer uma grande diferença. Tanto que ambas as três máquinas, Cobra S1, Creality K1 e X1 Carbon, têm a mesma velocidade máxima, a mesma constância nas impressões e o mesmo nível de qualidade. Então, explicando um pouco do sistema Core XY versus o sistema cartesiano das impressoras convencionais. As impressoras 3D convencional, elas vêm com o sistema cartesiano, ou seja, um motor para cada eixo. Certo? Um motor, um sistema de tração para cada eixo. O sistema Core XY foi um conceito inventado pelo MIT, aonde você teria o eixo X e o eixo Y. Por mais que você continue tendo dois motores, a correia é conectada. Ou seja, é um sistema, entre aspas, de movimentação igual para o eixo X e para o eixo Y. Isso possibilita você alcançar maiores velocidades, você já não tem mais a limitação de ter só um sistema de movimentação independente. Você tem os dois motores, eles podem estar funcionando em função de um único eixo, proporcionando mais velocidade e mais estabilidade, diminuindo a porcentagem de vibrações. Então, Pedro, você pode mostrar para mim como que funciona o Hot End, porque eu tô vendo que ele é diferente da convencional, né? Você vê que o eixo X, o Hot End, ele se move no X e no Y, diferente das outras que o Hot End ele sobe e desce, né? É devido a esse sistema que você comentou? Sim, Henrique. E, vamos lá, não é algo... Vamos só adicionar uma coisa mais aqui. Não é algo necessariamente desse sistema, mas o que acontece nessas máquinas o eixo X e Y ele é fixo, certo? E que se movimenta é o eixo Z. Não é o ideal, mas para esse tipo de máquina é o que proporciona melhor performance, certo? Então, aqui a gente consegue ver os motores que fazem a movimentação do eixo X e Y, mas eles não são motores, eu não posso afirmar que esse motor é do X ou esse motor é do Y. A movimentação coordenada dessas polias é que faz ela mover no X ou no Y. Se eles moverem constantemente, ela vai colocar o Y para frente. Se elas moverem em movimentos opostos, aí que elas vão movimentar o X. Das três máquinas, a Cobra S1 é a única que tem um tensionador semiautomático de correia. Tem uma mola na correia
já dá um pré-load na tensão. As outras duas você vai ter que fazer a regulagem. A K1 é a mais arcaica, onde você vai ter que fazer uma regulagem no parafuso mesmo, forçando, e a X1 você já tem um parafuso que ele vai te ajudar a tensionar essa correia. Aqui você já mantém a correia tensionada por mais tempo por causa do ajuste de preload da mola. As 3 máquinas elas contam somente com um motor para o eixo Z, só que aqui embaixo tem um sistema de correias em que é transmitido, né? Ambas as 3 máquinas, esse sistema é semelhante, né? O motor ele fica lá na parte de trás, movimentando aquele fuso ali e é transmitido para esses 2 fusos da frente, certo? Essas máquinas só conseguem ter uma excelente qualidade porque elas têm todo um sistema de calibração e ressonância. Porque o ideal seria o corte XY também estar no eixo Z e a base ficar imóvel. Assim você não transferiria nenhuma vibração para a peça. Aqui a gente não tem problemas de vibração, não tem problemas de erro na peça, porque elas têm sistemas como flow calibration, como sistema de calibração de ressonância, o que evitaria que a máquina tivesse um custo maior para ter todo esse sistema da mesa ficar estática e o corte XY se movimentar no eixo Z. Não precisa ter esse custo maior, reduzindo assim o valor da máquina por causa desses outros sistemas adicionais. Pedro, me tira uma dúvida, cara. Por que essas impressoras elas são fechadas? Um problema antigo da impressão 3D é controle da temperatura externa, certo? Vamos sair um pouco do PLA, que é o material mais comum, o material mais usado, o material mais fácil de se imprimir, né? Vamos pro velho inimigo de quem imprime com impressora 3D, ABS, certo? Por mais que você tivesse uma base aquecida, uma mesa aquecida, numa temperatura de 110 graus, 120 graus, o ABS ele tende a warpar, empenar e acabar descolando na mesa ou a peça se dividir. Você terminava de imprimir a peça simplesmente se quebrava, partia ao meio. Numa máquina fechada, você tem um maior controle de temperatura da câmera, né? Você não tem influência do meio exterior e consegue fazer um melhor gerenciamento de temperatura. Isso para filamentos como ABS, filamentos de engenharia, filamentos técnicos ou filamentos especiais é determinante para você ter uma boa impressão. Então, resumindo, o projeto dela ser fechado seria para manter a temperatura da peça no meio controlado. Isso, sem influência do ambiente externo. Porém, nenhuma dessas, por mais que ambas sejam eficientes em manter a temperatura interna, nenhuma tem um sistema de aquecimento próprio para a câmera. Isso você só vai encontrar em impressoras mais caras, industriais. Né? Entendi. Que seria o aquecimento ativo, né? O aquecimento ativo da câmera. Entendi. Em questão de acabamento, cara, de qualidade da impressora, né? O que você tem para me dizer dessas 3 aqui? Então, ambas as máquinas, por trabalharem em altíssima velocidade, algo interessante de falar a estrutura delas é feita de alumínio injetado. Então você tem nas 3 máquinas uma estrutura monobloco. Aqui na Creality que fica mais aparente essa estrutura, mas tanto na X1 que tem chapas recobrindo, quanto na S1 que tem essa estrutura de plástico que recobre ela, no interior é uma estrutura monobloco de alumínio, o que deixa ela mais não deixa ela suscetível a vibrações. Você pode ter a sua máquina onde só você vai mexer nela, mas você pode ter uma máquina que você, mais um colega, ou dentro de uma indústria, dentro de um escritório, elas não vai ter um desgaste com o tempo, né? E são bonitas também, né? É um item decorativo também. Isso mesmo. Eu tô vendo que elas têm câmera. Como que funciona essas câmeras dela? A X1 Carbon e a Cobra S1 já vem com câmeras nativas, certo? E a Creality K1 é um item opcional que você pode instalar depois, certo? E ambas as máquinas contam com recurso de IA assistiva na câmera. Então, se a peça descolar, se houver espaguetificamento, se houver algum erro, elas conseguem fazer a análise. Entendi. Em questão de qualidade, todas elas aí 720p, 480, como que funciona? A câmera da Creality e da Cobra S1 é 720p
enquanto a câmera da X1 Carbon já consegue 1080. Tamanho de impressão, qual seria de cada uma? Perfeito. O volume de impressão da X1 Carbon e da Cobra S1 é 256 por 256 por 256 milímetros. A Creality já é a menorzinha, que é 220 por 220 por 250 do eixo Z. Em questão de recursos, cara, o que tem de inovador nessas impressoras? Perfeito, Henrique. Todas têm nivelamento automático e redundância de nivelamento automático, então é garantido que elas vão conseguir fazer o nivelamento. Todas têm a mesa com PEI, né? Então você não precisa mais aplicar nada na mesa para gerar adesão, ela já é autoadesiva, vamos dizer assim. Todas é necessário só caber a impressão, tira a mesa, é uma mesa flexível, só passar um papel toalha ali e já começa a imprimir de novo. Todas têm sistema de ventoinha lateral, que é o que faz o resfriamento rápido da peça, que permite você alcançar definitivamente os 600 milímetros por segundo de velocidade. E a única diferença aqui é a X1 Carbon, que tem uma espécie de algo análogo a um LiDAR ali, que faz um grau de nivelamento extra. Só a Cobra S1 e a X1 Carbon é que tem o sistema de ejeção do CUP, do lixinho. A Creality K1 ela não é preparada para multifilamento de fábrica. Isso é um acessório que você vai instalar depois, que você vai ter que fazer modificações. Certo? Tanto a Cobra S1 quanto a X1 Carbon tem filtro de carvão ativo, certo? A Creality K1 não tem filtro. E para que serve esse filtro de carvão ativo? Esse filtro de carvão ativo ele serve principalmente para filamentos que vão, durante o processo de fusão, vão emitir algum gás. Não é, às vezes a palavra tóxica a gente já fica assustado, né? Sim. Mas vai te causar uma dor de cabeça, vai te causar um incômodo, não é legal de você ficar respirando aquele vapor, certo? Filamentos como ABS, PET, sem ser o PETG, nylon, tritã, vão ter esse tipo de gases que são filtrados através desse... Bom, já vamos emendar então. Tipo de filamento, né? O que a gente pode usar de filamento aqui nessas impressoras? Perfeito. Essas máquinas elas estão preparadas para 99% dos filamentos disponíveis no mercado, certo? Então, o feijão com arroz, ABS, PLA, PETG, é tranquilo, todas elas vão atender. Agora, filamentos como nylon, PLA com fibra de carbono, PETG com fibra de carbono, os materiais de engenharia, por exemplo, o material que aguenta a maior temperatura, né, que é o PEC, que ele precisa de uma temperatura de 320 graus para ele fundir, elas estão preparadas. Todas contêm hot end e sistema de extrusão preparados para lidar com esse tipo de filamento. Entendi, show de bola. E você comentou, né, agora há pouco de questão de multicor, né? Então, você também consegue trabalhar com impressões coloridas. Isso. A X1 Carbon e a Cobra S1 já vem com o sistema de impressão colorida embutido. A Creality há promessas que vai ter um sistema para ela, no caso da K1, e que você vai ter que fazer modificações. Pedro, consegue falar para mim a diferença do ACE e do AMS? Ambas as máquinas têm, vamos chamar essa caixinha, certo? Onde você pode colocar até 4 rolos de filamento, certo? Ele simplesmente vai fazer um gerenciamento para que, como ela só tem um hot end, o ACE vai fazer todo esse gerenciamento de fazer essa troca, certo? Cortar, gerenciar, puxar, empurrar o filamento sem que você precise fazer nada, certo? É totalmente automatizado. E a grande diferença entre esses dois modelos é quando você está com o ACE da Anycubic, ele já é uma dry box. Aqui você não precisa preocupar do seu filamento ficar úmido, ficar quebradiço, ele já tem todo um gerenciamento de temperatura e umidade. O ACE ele consegue tirar a umidade do filamento, ele consegue fazer o aquecimento ali do filamento para poder... Durante a impressão, você já pode configurar ele para durante a impressão ele já fazer esse aquecimento, ou, nossa, eu vou ficar um dia sem enviar a máquina, você já pode fazer a configuração para que, depois que terminar a impressão, ele vai fazer o aquecimento e retirar a umidade, para assim você ter melhor vida útil dos seus filamentos. Enquanto o AMS ele tem um sensor de umidade, só que aí
a retirada de umidade é totalmente passiva. Você vai ter que pôr uma sílica, alguma outra coisa para tirar a umidade. Lembrando, o excesso de umidade no seu filamento ele prejudica a sua impressão, danifica o seu hot end, ele pode causar a quebra do seu filamento, então assim fazendo com que a sua impressão pare e podendo vir a gerar uma intervenção que você vai ter que desmontar a máquina. Claro, os sensores que estão aqui, eles vão falar a umidade da câmara, certo? Que tem que girar em torno de, no máximo, de 10 a 20% de umidade aqui. Enquanto a umidade do filamento ela tem que ser uma umidade abaixo de 10%. Então vamos para a consideração final, tá, Pedro? Só lembrando em questão de valores aqui, né? A Bambulab está em torno aí de R$16.500, né? A S1 em torno de 7.500 e a Creality 5.200, 5.300, né? O que você tem de falar de melhor das três aí? Na data atual desse vídeo, eu já descartaria a K1 pela idade e pela falta de recursos, principalmente das cores, né? Certo. Vai ser um adicional, ela já passou por muitas revisões, então essa versão que a gente testou já é uma versão que eu chamo ela de com esteroides, né? Então eu já descartaria a K1, certo? E ambas, a Cobra S1 quanto a X1, são excelentes máquinas, então para ali em qualidade, em coisa, eu recomendaria a Cobra S1 para quem precisa ter mais de uma máquina, fazer um gerenciamento de farms, trabalhar com 4, 5 máquinas ali, e a X1 para quem teria um filamento muito difícil, filamento muito específico, um uso muito industrial para ela. Até porque a diferença de preço é muito grande, né? Se for entrar em custo-benefício, a S1 em custo-benefício, a S1 está disparada, certo? Até o que eu falo, a X1 ela é um uso muito específico, ela não seria uma impressora para todo mundo, ela é uma impressora, eu tenho esse case que eu preciso, entendeu? Enquanto a S1, pelo custo-benefício e pelos recursos de farm, já é para você ter mais de uma ou ter ela em casa, um robista, um iniciante. É isso aí, pessoal, terminamos mais um review aqui das três e até a próxima.